Hoje nós vamos falar de possibilidade de trazer elementos mais realistas para suas colagens usando o Photopea. Colagens essas que, de modo geral, possam vir a ser mais minimalistas, mas que tenham elementos mais interessantes. E aí, vamos juntos para que você consiga sair disso para isso daqui? Bom, dica número 1. Comece determinando o clima da sua colagem e escolha o background, a textura ou a imagem, o que for, o céu que vai corresponder com esse clima. Ou seja, inicialmente é interessante que você já pense qual que é o seu objetivo no sentido, qual é a sensação que você quer passar e em qual clima essa imagem ela se encontra. É um clima mais chuvoso, a gente está falando de um dia mais chuvoso, a gente está falando de um dia mais quente, a gente está falando de um dia, um pôr do sol, a gente está falando de um nascer do sol, então a gente está falando de uma imagem noturna. A gente está falando de uma imagem que precisa transmitir mais seriedade, mais calmaria, uma imagem que tenha que trazer algo mais sombrio ou algo mais iluminado. Enfim, você pode entender e escrever, de repente, buscar referências que traduzam um pouco do que você quer criar. E aí, a partir disso, você vai buscar esses elementos em sites ou, enfim, no seu banco de dados, para que você já insira esse background de uma forma mais específica e de uma forma mais direcionada. A dica número 2 é: trabalhe com texturas e elementos que tenham qualidade. Quer seja na sua fachada, na sua volumetria ou em qualquer peça gráfica que você estiver trabalhando, o ideal é que você busque elementos que te auxiliem a trazer esse realismo. Aqui a gente não está falando de algo ultra realista, a gente está falando de elementos que sejam um pouco mais realistas do que a gente costuma fazer nas nossas colagens, pelo menos as que eu tenho colocado por aqui. E aí, o ideal é que você busque texturas que tenham de fato qualidade e você pode encontrar isso em alguns sites gratuitos. E existem muitos recursos possíveis também, desde que você se atente aos detalhes, que aqui vai muito junto com essa dica, que é, por exemplo, não é interessante de repente que você coloque uma textura que ela tenha emendas quando emendas não são necessárias, ou então que perca muito a qualidade quando você precisa de algo que seja com extrema qualidade, porque você vai plotar, ou então porque você precisa representar isso numa escala muito grande, onde uma imagem com a qualidade mediana vai ficar completamente visível e é indesejável. Então entenda o seu contexto e trabalhe com texturas e elementos que sejam coerentes com ele. A dica número 3 é adicione elementos que contribuam e que vão enriquecer esse background. Pode ser que você já encontre um background completamente pronto que traduz exatamente tudo que você precisa, que tenha lá do céu até o piso, enfim, mas pode ser que não. Pode ser que você precisa construir esse background a mais. E aí aqui como que a gente vai fazer isso? Você vai buscar, você pode, né? Não exatamente vai, mas é uma dica. Você pode buscar elementos de PNGs, de, sei lá, que complementem edificações, montanhas, qualquer coisa que constituam esse background de forma a mostrar que você está se inserindo em uma região que existe um contexto. Ou caso esse contexto não exista, por exemplo, não, a minha edificação está no deserto, não tem nada aqui. Então, ok, também não tem necessidade de elevar tanto e trazer tantas informações que não condizem com a realidade. Eu posso explicar para você de modo geral como fazer isso, mas está muito ligado a todos os vídeos que eu tenho aqui de Photopea, onde a gente traz esses PNGs de forma muito parecida, mas a gente trabalha aqui no intuito de criar uma tonalidade que seja muito próxima do que a gente já tem. Então isso é importante também, não é só trazer o PNG, não é só trazer o background, todos eles devem conversar com o clima que você quer trazer, que é lá a dica número 1. Bom, e aí a gente passa para a dica número 4, que é: não se esqueça da humanização, nunca. Não se esqueça porque ela vai trazer a escala. E a escala é muito importante para que a gente entenda o dimensionamento, que a gente se localize melhor em elementos projetuais. E aí, humanizar aqui, nesse sentido, eu estou falando de elementos que contribuam com a percepção de profundidade, como eu já falei, de escala. E aí você tem possibilidade de inserir vegetação, escala humana, escala animal.
E é importante que você considere a percepção, às vezes, de movimento, que é bem legal. A gente pode usar o desfoque de movimento para que a gente tenha essa noção de que que aquela foto foi tirada no ímpeto de movimento da pessoa. Ou então, da pessoa nem tanto, mas em pássaros que realmente, né, esses estão em constante movimento por estarem voando. E a gente tem algumas ferramentas e recursos que podem nos auxiliar nesse ponto. E aí, a dica número 5 é: explore elementos que demonstrem e recursos que demonstrem profundidade. Eu já falei um pouco disso, mas aqui a gente está falando mais especificamente de um recurso, que é o uso de sombras, sempre que for necessário e onde for necessário. E aí você vai trabalhar também quando você já trabalhou com a questão de alterar o dimensionamento e você coloca uma sombra, isso fica ainda mais perceptível de que você está trabalhando em planos diferentes. No geral, eu costumo usar bastante sombra. E aí é muito simples, vocês vão lá nos efeitos ou dar 2 cliques na camada, vocês podem colocar sombra tanto interna quanto externa. Nessa imagem específica, eu coloquei sombra no meu edifício. E por fim, uma dica bônus que eu queria dar para vocês, a ideia desse vídeo é que esses vídeos sejam mais reduzidos, os vídeos de dicas, mas a dica bônus é: considerando o contexto atual que a gente tem, onde a gente tem muitas possibilidades de criar renderizações ou colagens mais realistas, a dica bônus é que você utilize todas essas dicas anteriores para ideias que sejam talvez mais conceituais e com informações menos detalhadas, fazendo com que essas dicas elas sejam um recurso de ganho de tempo e não o contrário. O que eu quero dizer? Caso você precise renderizar elementos que sejam mais complexos, existem outras possibilidades que podem ser mais interessantes do que essa daqui, e mais assertivas, como por exemplo os próprios softwares de renderização ou ferramentas de inteligência artificial. Mas caso você não tenha possibilidade ou acesso a essas ferramentas e nenhum desses recursos, e você precise realmente criar uma renderização no Photopea, no GIMP, no Photoshop, enfim, uma colagem que seja um pouco mais realista, essas são algumas dicas que vão te ajudar. Então, é muito para abrir o leque, mas lembrando que também existem outras possibilidades que talvez te façam ganhar tempo. E aí você precisa ponderar. E aí, às vezes, você começa algo aqui e depois leva para essas ferramentas para aprimorar. Também dá super certo. Posso até pensar em trazer algum conteúdo nesse sentido. Mas lembrem de aproveitar o processo. Eu espero que essas dicas elas tenham funcionado tanto para essa finalidade que eu mostrei, mas que elas também fiquem em vocês para outras situações, para outras questões de representação gráfica, onde elas são muito úteis, eu diria que até essenciais também. E aí, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês gostariam de ver. Não deixa de curtir, e de comentar e de compartilhar. É isso, pessoal. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau.